Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu me chamo Elisângela Regis, estarei com vocês no curso de Pedagogia, nas disciplinas Contextos Educativos da Infância e Teoria do Desenvolvimento da Aprendizagem, numa ação integrada. Eu estou no estúdio de gravação do Instituto Federal de Rondônia, Zona Norte. Atrás há uma parede branca com círculos e traços interligados. Eu sou morena, cabelo cacheado, estou trajando uma blusa branca com preto e uma calça preta. Vamos lá, na nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje está baseada no teórico do comportamento Frederick Skinner. Vamos dar uma olhadinha então aos slides? Como você pode observar, Burrhus Frederick Skinner, ele é considerado o cientista do comportamento. Ele trouxe, e nós podemos observar aqui a frase que eu separei para vocês nesta aula de hoje, onde diz: o comportamento humano é o objeto de estudo difícil, porque é extremamente complexo, uma vez que é um processo e não uma coisa. Não pode facilmente ser imobilizado para observação imutável, fluido e evanescente. Com essa frase, nós podemos observar que, diferentemente daquilo que muitos dizem, Skinner tinha consciência de que, fora o comportamento, o ser humano poderia ter no seu desenvolvimento a influência de alguns outros aspectos que não fosse seu comportamento. No entanto, ele optou em fazer o recorte comportamental até devido à sua própria história de formação. Vamos continuar então. Nessa trajetória da vida do Skinner, ele nasceu em Pensilvânia, na cidade de Susquehanna, em 1904. O falecimento dele foi em 1990. Cresceu num ambiente estável e cercado por estímulos, e esses estímulos, eles eram muito da família e do lugar onde ele morava. Com isso, ele teve muita fascinação por conhecer os animais, como que ele se desenvolvia e o seu crescimento. Ele escolheu, na verdade, ter um desenvolvimento baseado nessas experiências, onde mais à frente nós podemos verificar essa história das experiências com animais e os seus reforços. Quando ele então ingressou na Universidade de Hamilton College, em Nova York, ele tinha o objetivo de se tornar um escritor. No entanto, ele percebeu que não tinha tanta habilidade com as escritas e, logo em seguida, ele optou por fazer uma pós-graduação em psicologia na Universidade de Harvard. No entanto, mesmo ele fazendo uma pós-graduação em psicologia, alguns começaram a comentar por que ele fez essa pós-graduação em psicologia se ele não tinha formação em psicologia. No entanto, isso não atrapalhou o Skinner, a sua trajetória enquanto estudioso e também enquanto investigativo do que estava acontecendo ou que ele gostaria que acontecesse enquanto objeto de estudo. Ele concluiu o mestrado em 1930, o doutorado em 1931 e permaneceu na universidade como pesquisador até 1936, quando se casou com a Ione Blum. Com ela, teve 2 filhos. Ele atuou nas universidades de Minnesota, em 1936, Indiana, de 45 a 47, e Harvard, até 1948. Observe, então, que a trajetória do Skinner não foi uma trajetória comum. Ele migrou de uma área de formação para uma outra área onde ele pudesse implementar as pesquisas e as proposições que ele já havia, então, descoberto ao longo dos seus estudos. Vamos continuar, então. Skinner foi influenciado pelas teorias de Pavlov e Watson. Naquela época, até então, nós tínhamos uma psicologia mais introspectiva. Nós tínhamos, então, o behaviorismo mais clássico, como vocês podem ver, e os estudos dele levaram, então, para uma outra vertente, ainda dentro do behaviorismo, mas agora um behaviorismo radical. É o que nós vamos observar logo a seguir nos próximos slides. O behaviorismo radical de Skinner, como você pode observar aqui, se concentrava basicamente em descrever. O objetivo dele era descrever exatamente o quê? O comportamento
comportamento do ser humano. Então, ele imaginava que o comportamento era observável. Por isso, se era observável, ele poderia desenvolver algumas ferramentas que deixava visual, deixava concreta esse comportamento. Ele dizia ainda que esse comportamento observável, ele poderia ser influenciado ou até mesmo controlado por forças do ambiente. Então, muitas vezes eu sofria um determinado estímulo pelo meu ambiente, o que me gerava um comportamento. Ele foi classificado como radical porque ele desconsiderou as questões mentais, as questões fisiológicas internas, se fixando basicamente apenas no comportamento. Com isso, Skinner trouxe para a psicologia um ideário de que eu não posso simplesmente ficar preso ao introspectivo, mas agora eu tenho também o comportamental. Isso trouxe então para a psicologia um novo caráter e até hoje ele é considerado, sim, um exponente da psicologia norte-americana. E com isso todo mundo ganha de certa forma. Vamos continuar então aqui ao próximo slide. Como eu falei, Skinner foi o maior expoente desse behaviorismo. Lógico, do behaviorismo radical. Os argumentos que embasavam sua teoria estavam todas metodologicamente, cientificamente comprovadas. Então, às vezes, as pessoas podem querer questionar sobre os métodos que o Skinner utilizava. No entanto, ao selecionar esses métodos, Skinner estava optando por uma metodologia de trabalho. Então, psicologicamente, dentro do behaviorismo radical, ele tinha os seus próprios métodos. Com isso, ele desenvolveu algumas ferramentas, alguns equipamentos que trouxessem uma solução para uma determinada demanda daquela sociedade. Seja observando a sua filha, seja observando as pessoas, ele pensava, bom, se essa pessoa tem esse comportamento, eu posso observar esse comportamento, visualizar as consequências dele e tentar, então, arregimentar ferramentas e mecanismos que possam trabalhar esse comportamento na mudança, então, desse estímulo e dessa resposta. Vamos continuar, então, aqui adentrando nos pensamentos de Skinner. Aquilo que o Skinner trouxe, então, de contribuições efetivas para tanto a psicologia quanto para a educação, estão no acréscimos de fundamentos dessa teoria, né? Eu tenho também um behaviorismo agora muito mais radical, o conceito que a gente trabalha em educação do condicionamento operante, certo? Nessa questão aqui, esse condicionamento operante, ele vai premiar determinada resposta do indivíduo dependendo do seu comportamento. E isso cria uma associação e uma necessidade de repetição, uma necessidade dessa ação. Temos também como exponente, e é muito ligada à imagem dele, o experimento da caixa de Skinner, que é o experimento, como vocês podem observar na imagem, uma delas foi do pombo e a outra, como é mais conhecida, a do rato, que nós vamos comentar no próximo slide. E ele também teve uma influência muito determinada na tendência tecnicista, porque lá ele trabalhava condutas passo a passo, uma educação ou um procedimento mais instrumentalizado que influenciou durante muito tempo a pedagogia e a tendência tecnicista. Nós podemos observar que dentro da educação ainda há muito de Skinner nas proposições pedagógicas, nas construções dos currículos, nas emendas. Talvez cada vez menos, mas sempre com algum tom que nós precisamos estar, enquanto docentes, refletindo sobre essa utilização desse pensamento. É válido? Não é válido? Em que determinado momento nós vamos incluí-la? Em seguida, aqui no nosso estudo, vou comentar com vocês sobre o experimento da caixa de rato, que ele, na verdade, não gostava que fosse chamado de caixa, mas assim como experimento condicionante, onde o rato era colocado dentro daquela caixa e ele, então, tinha aqui uma alavanca.
toda vez que o rato, depois de um tempo, quando ele tocava nessa alavanca, caía algum alimento. Com o tempo ele foi percebendo que todas as vezes que ele repetia o mesmo movimento, ele recebia então esse estímulo, essa recompensa que era esse alimento. Com isso, o Skinner fez um paralelo com a vida humana e começou a observar que nós, enquanto seres humanos, somos sim completamente influenciados pelo meio. Nós somos moldados pelo meio. Às vezes isso pode trazer benefício, mas às vezes pode também trazer algum malefício. E ele então chamou esse conceito de condicionamento operante, ok? Que é basicamente aquilo que você faz a é uma resposta a um determinado estímulo que você então faz e aquilo gera para você uma consequência. Tá? E essa consequência, se ela estiver norteada dentro daquilo que se foi planejado, você então recebe esse reforço para acelerar esse processo de aprendizagem. Continuando então aqui, para a aprendizagem propriamente dita, nós então temos alguns fatores, alguns elementos que Skinner trouxe para a educação. Entre elas é o próprio comportamento do ser humano em observando, o Skinner tinha com ele aquela prerrogativa de acompanhar o ritmo do aluno. Se o aluno tivesse um ritmo mais lento, então ele pensava numa ferramenta para que esse aluno pudesse ser estimulado, mas dentro do seu ritmo. Então, para ele considerava assim o ritmo desse aluno. No entanto, ele precisava estimular para que os comportamentos dele fossem alcançados e projetados dentro daquele programa de estudo, dentro daquela ementa que havia sido pré-estabelecida pelo docente ou pela instituição de ensino para o alcance daquele conhecimento. Então, a gente tem, como você pode observar no slide novamente, que o que tínhamos, então, para a aprendizagem é o fator estímulo e estimular ou reprimir. Então, basicamente, eu tinha que estimular ou reprimir para que o meu comportamento programado fosse alcançado. Tá? Com isso, lógico, eu tinha um condicionamento desse meu sujeito. Para que eu pudesse estimular ou reprimir esse meu comportamento, é óbvio que muitas das ações pedagógicas elas acabavam se repetindo. Então eu tinha um volume muito grande de exercícios, muito grande de atividades que praticamente levavam o aluno a fazer sempre uma repetição. E isso Skinner considerava que era positivo, porque trazia uma memorização e, consequentemente, um aprendizado. Que foi a crítica maior sobre essa teoria de Frederick Skinner, que é a questão da repetição, sem considerar o tipo de inteligência que esse aluno teria, que desconsiderava também as questões emocionais, como aquele aluno chegava à escola, até as questões mesmo físicas, de alimentação. Então, como ele mesmo já falou lá no começo da nossa aula, que ele não estava ali para descrever comportamento, mas para analisar o comportamento em si, para ele, então, esses ideários eram completamente deixados de lado. Em seguida, a gente tem aqui para a aprendizagem as questões, novamente, do controle desse comportamento pelo professor e ser observável. Quando esse aluno chegava onde o professor queria, novamente o professor, mediante o comportamento de observação, provia ao aluno contingências de reforçamento. Então, ele poderia passar um pouco mais de reforço ao aluno para que ele pudesse alcançar a nova meta, como eu posso até discutir aqui com vocês na questão desse pequeno gráfico. Então, as consequências desse meu comportamento, ele controlava a frequência da minha contingência de reforço. Então, eu tinha um comportamento pré-definido pelo meu professor. Se ele alcançasse, então, como consequência, aquilo que eu havia pré-elaborado, haveria, então, esse reforço. Então, eu aumentava a frequência dessa repetição, dessa utilização dos assuntos em exercícios, em atividade. Se eu quisesse diminuir, então,
esse comportamento, ou essa consequência, na verdade, essa consequência que não estava dentro do meu planejamento, estava fora do meu planejamento, então eu teria o quê? Uma punição desse meu aluno. Não é uma punição física, mas é a diminuição da frequência desse estímulo, desse contingenciamento do reforço que Skinner preconizava. Tá? Aqui, a gente sabe que todo comportamento ele tem uma consequência, só sintetizando o pensamento do Skinner. Se ele alcançasse esse meu comportamento, haveria um reforço, que poderia ser positivo ou negativo, mas sempre com o aumento desse reforço. Se não alcançasse, haveria então uma punição. Punição positiva ou a punição negativa. Então eu teria a diminuição dessa minha frequência de comportamentos, né, dessa minha frequência de reforço, na verdade, uma para diminuir o estímulo, a positiva seria para diminuir e a negativa seria para extinguir. Então, de acordo com Frederick Skinner, o que na verdade ele queria dizer é que, uma vez que houvesse essa repetição, então haveria o reforço. Alcançou, eu implemento com contingências de reforço essa nova proposição em alcançar aquilo que o programa estava estabelecido. Se não tivesse dentro dos resultados que eu esperava, eu poderia diminuir esse reforço ou eu poderia eliminá-lo. Em seguida, a gente então tem aqui, para finalizar a nossa aula, aquilo que você pode sintetizar das ideias de Frederick Skinner. Primeiro, ele foi um experimentador. Ele experimentou resolver problemas humanos e utópicos das pessoas de uma maneira utópica. O que ele trouxe com ele? Os estímulos e reforços, sempre de maneira mecanizada para modelar a aprendizagem. Essa modelagem, então, que a gente vê aqui, mudava o comportamento e esse reforço em sala de aula poderia ser gradual e sucessivo até que o aluno alcançasse, então, o pré-estabelecido pelo planejamento. O professor ficava responsável, então, por fazer essa observação e colocar dentro do seu programa as contingências necessárias para que o ensino fosse cada vez mais detalhado, sistematizada e sucessivas. Com isso, a gente então pode perceber que o professor sempre seguia um programa, uma regra, um formato, para que ele não saísse desse planejamento. Qualquer tentativa do aluno de sair do que estava pré-definido, o aluno era imediatamente recolocado naquele trilho, naquela proposição que Skinner, então, idealizou com o behaviorismo radical e o seu condicionamento operante. Aqui temos uma literatura básica para você, então, buscar e aprofundar os seus estudos. Também temos a referência bibliográfica que você pode conferir, tanto no seu ambiente de aprendizagem virtual, quanto também mais à frente. E eu me despeço da aula de hoje, agradecendo a você a oportunidade de compartilhar esse assunto. Estamos aqui para motivá-lo, incentivá-lo a estudar cada vez mais. Muito obrigada. Educação à distância, mudando realidades.